videoconferência, a trabalhar com os gritos das crianças ao redor, né? Um desafio para todos nós nesse momento. Então, hoje a nossa convidada mais que especial, a doutora Valéria. Obrigada, Valéria, pela tua disponibilidade. Já esteve conosco em outros eventos presenciais, né? Inicialmente, ela faz parte do Núcleo de Saúde e Segurança da CIL também, não consegue estar, às vezes, presencialmente por conta das atividades, mas ela é sempre muito nossa parceira, né? Parceira em apoiar as nossas ações e estar conosco. E hoje ela é muito disponível, quando fizemos o convite, aceitou, então, para conduzir, diríamos assim, né, Valéria, esse bate-papo, essa troca de informações, o compartilhamento de algumas dúvidas. Então, só para registrar, não sei se todos conhecem a doutora Valéria, né, ela é, então, formada pela Universidade de Pelotas, tem 25 anos de formada, quase nada, né, Valéria, foi ontem, 23 anos na área de medicina de trabalho, especialista em homeopatia, né, já tem trabalho muito vinculado ao INSS, direcionado à ergonomia, atua também em clínica geral, professora universitária, trabalha junto ao INSS, tem 18 anos enquanto médica do trabalho na Fiesc e 19 anos na Klabin, aqui na nossa região. Então, é um currículo aí que, digamos, que é invejável, né, Valéria? Eu acho que é construído com muito trabalho e muita seriedade. Então, pode com base, né, a todos esses anos, ela vai compartilhar um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo, falar um pouquinho desse cenário, qual é a percepção dela enquanto médica, né, do que nós estamos vivenciando e o que, de fato, nós podemos contribuir com a segurança dos nossos trabalhadores. Quando eu falo nós, é nós enquanto profissionais da área de segurança e nós enquanto empresas, né? Então, assim, claro que hoje o foco é muito direcionado para a saúde, tá, gente? A gente não vai trabalhar aqui questões muito específicas de legislação, mas aproveitem o bate-papo, dúvidas de algum encaminhamento médico nesse cenário de coronavírus, o que pode ser encaminhado, de que forma que pode ser encaminhado, que a Valéria vai conduzir com toda a maestria e todo o conhecimento que ela possui. Valéria, muito bem-vinda e fique à vontade. Fique à vontade para fazer as suas contribuições, por favor. Tá, ok, obrigado, boa tarde a todos, acho que a gente já nos conhecemos, né, conhecemos um pouquinho, o pessoal está, acho que sem microfone, enfim, depois a gente vai, a hora do bate-papo. Então, gente, o que a gente vai falar de coronavírus, de Covid? Tudo que ele veio é um processo viral pandêmico de alta virulência. Ele tem um contágio que é, assim, se no início da pandemia se acreditava que seria 3-1, hoje já se fala em 8. Então, assim, esse é um grande perigo dessa pandemia, do corona. Ele veio mudando o comportamento, né, não só na economia, mas também nas questões de trabalho, e sem contar dentro da saúde do trabalhador, que eu acho que é o maior foco aqui, da gente estar comentando. Todos os dias nós vamos receber informação. Então, assim, ó, o que foi ontem, hoje já não é mais. Deixa eu explicar um pouquinho no que a gente está falando sobre esse vírus. Por exemplo, quando se iniciou essa pandemia, o primeiro caso foi em 31 de dezembro, lá em Wuhan, perdi o nome do país lá, nessa coisa da chinesa, oh meu Deus, chinesinho. Então, o primeiro caso, e aí só vem, a gente sabe os números aí. Quando se iniciou essa patologia, acreditava-se que ela era única e exclusivamente causava alterações pulmonares. Hoje, já se sabe que não é mais isso. Ela tem, e aí vem a gravidade, porque assim, ó, todo vírus, ele sofre mutações, ele vai mudando conforme regiões, conforme ele vai encontrando um local apropriado para se desenvolver. E o que a gente tem visto hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando isso hoje aqui no Brasil, é que ele causa problemas vasculares, tá? Circulatórios, ele causa microcoágulos, onde? Em qualquer parte do corpo,
tá? Nós temos visto relatos de colegas que estão atendendo pessoas jovens, sem nenhuma comorbidade, que estão fazendo AVC, e que quando vai ver por que é causa, tem alguma comorbidade? Não. Tem até uma situação de vários que são atletas, né, as pessoas que não deveriam, vamos dizer assim, ter. O que a gente vai olhar? O diagnóstico é feito? Covid-19. Infartos, então, tem muita alteração, lesões vasculares, às vezes é a única sintomatologia. Então, a gente percebe a gravidade dessa situação, porque não tem sintoma respiratório. O que hoje nós, enquanto médicos, temos feito? Nós temos buscado, eu faço um trabalho em telemonitoramento, né, tenho auxiliado alguns de vocês aí, para perguntas, né, pessoas, o que acontece? Olha, o funcionário está com isso, com aquilo. A gente tem, assim, o que é a principal sintomatologia? As questões respiratórias. Então, nós vimos muito, assim, quadro febril, ainda mas não é mais com a incidência que era ontem. Quando se iniciou a pandemia, acreditava-se que em torno de 70% a 80% deveria ter esse quadro clínico. Hoje isso não é mais uma verdade. Tem muitos casos, por exemplo, o AVC, que eu acabei de comentar com você, o acidente vascular cerebral, ou também o acidente vascular renal, que também tem acontecido, né? As doenças vasculares, as tromboses, não são precedidas de nenhum sintoma respiratório, e também não são precedidas de febre. Então, a gente pode ver, assim, que nós temos um leque muito grande em relação ao Covid. Todos os dias nós estamos tendo novos casos, pessoas no mundo inteiro trabalhando, pesquisadores, trabalhando para a gente tentar entender qual é o quanto esse vírus pode atingir a população. Uma coisa boa que nós temos é que sabemos que em crianças de 0 a 9 anos, tá, elas são portadoras normalmente assintomáticas, por isso o perigo de voltar às aulas, né? Porque elas são portadoras, são assintomáticas, não vão desenvolver, tá? Não se sabe ainda qual é o mecanismo que essas crianças têm, porque nós estamos falando de uma população desde a criança da favela até a criança bem nutrida. Elas têm uma proteção, vamos dizer assim, acredita-se que uma proteção superior, só que elas são portadores assintomáticos, e como nós sabemos, assim, 80% da população é portador, assim, são assintomáticos, estão transmitindo, por isso a importância do isolamento, todas essas cautelas aí, que eu acho que muito sabidamente o nosso governador iniciou em tempo hábil. Nós, dentro da nossa cidade, por exemplo, a nossa realidade, nós temos uma realidade que, vamos dizer assim, muito boa, tá? Claro que é um município pequeno, mas nós recebemos muitas pessoas de fora, que vêm principalmente fazer tratamento oncológico, tem um monte de pessoas que vêm, temos universitários, então, que trazem para a nossa cidade o risco maior, mas nós temos, assim, ainda bem, que estamos nesse cenário aqui dentro de Lages, um cenário bem otimista, tá? Qual é o estrago dessa pandemia? A gente não tem como prever. A gente sabe que, em termos de economia, por exemplo, hoje saiu uma nota da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, dizendo que 1 bilhão e 600 mil pessoas no mundo têm trabalho informal e não vão ter renda. Então, nós vamos ver que essa é uma questão para nós, enquanto estão vinculados dentro da indústria, do trabalho, esse é um prognóstico não muito agradável. O Brasil aí conta com um momento crítico dentro do próprio SUS, que sempre foi um setor, assim, crítico. A gente conhece a realidade do nosso país, a corrupção, a gente já vê aí esses números terríveis, né, um horror, o comportamento aí político dentro de uma situação tão grave, onde nós precisamos falar mais do que nunca e proteger as pessoas, né, e a gente acaba não vendo isso, é muito desgastante para quem está na linha de frente. Mas, enfim, eu acho que vamos saber o que vai acontecer com essas pessoas que tiveram contato, aqueles que se salvaram, né? Vocês podem me perguntar, e aí, o que vai acontecer? Quais são as sequelas? Nós não sabemos.
Por exemplo, as pessoas que tiveram um processo grave, né, pulmonar, pela Covid, e aí, vão ficar sequelados? O que vai acontecer? Não se sabe. Então, tudo é muito novo. Todos os dias tem pessoas pesquisando no mundo inteiro, tá, para a gente tentar entender, buscar o quê? Uma vacina, é processo viral. Então, a gente precisa ter o quê? Uma vacina que nos auxilie nesse processo. Vai acabar, nunca mais vai ter? Não. É vírus. Só a gente precisa sair do quê? Do quadro pandêmico. Isso sim. Tá? Então, a situação é complexa dentro do panorama aí que a gente já tem acompanhado do mundo, né? Mas eu acho que nós aqui, ainda, se nós tomarmos as cautelas, os cuidados, e orientarmos aí, Kátia, eu vejo a necessidade de nós, enquanto Fiesc, né, SESI, enfim, Senai, aí, né, o André, para a gente, sabe, mais do que nunca, incentivar aí a Jéssica da Mil, né, para a gente, fazer um trabalho, colocar banner, dar o suporte todo para que as pessoas realmente se conscientizem da necessidade de fazer o cuidado pessoal e o cuidado com o outro, o cuidado ativo. É a única maneira de nós conseguirmos fazer com que esse processo acabe, vamos dizer, né? A perspectiva da Organização Mundial de Saúde para o Brasil é que até setembro nós ainda tenhamos um processo pandêmico. Então, assim, até setembro, hoje se fala com as condições que nós temos. Se nós não cuidarmos como deve ser cuidado, isso pode se estender e muito. Né? Outra questão que eu acho muito preocupante enquanto quadro viral, ele tem uma outra nuance que eu acho muito séria e que a gente tem que pensar nela, que é a reinfestação, reinfecção. Mas é viral, cria anticorpos, mas acontece que em alguma população, em algumas pessoas, isso não está sendo verdade. As pessoas estão se contaminando novamente. Isso é uma preocupação muito grande na China, né? Porque a gente não tem acontecido, as pessoas estão curadas, né? E daqui a pouco começa de novo e estão se reinfestando. E outra situação também, assim, bem dos testes, né? Olha, os testes aí eu acho que vocês devem estar se perguntando também. Os testes, por exemplo, que foram liberados para a farmácia, né? Eles têm 70%, gente, de falso negativo. Isso é um número muito alto. E o que significa isso para nós? Que as pessoas vão estar, sim, com falso negativo e vão estar contaminando e aí a tendência disso é crescer. Certo? Me pergunte. Ô, Valéria, eu acho que foi bem importante a tua colocação, acho que principalmente é o que a gente sempre discute nas nossas reuniões do núcleo, e quando nós criamos o núcleo, a nossa principal missão é fortalecer a cultura de segurança, porque nós, enquanto profissionais de segurança, a gente sabe a dificuldade que é no dia a dia de criar essa cultura de que eu sou responsável pela minha saúde, que eu sou responsável pela minha segurança, né? E eu acho que nunca teve tão evidente a importância da saúde e segurança como esse momento que a gente está vivenciando, né? E aí, quando tu traz essa informação que é importante a gente orientar, que é importante a gente compartilhar, eu também acho que a gente tem uma leva de informação. Eu, por exemplo, eu não assisto mais televisão aqui em casa, porque, assim, é tanta informação, que me parece que as pessoas, nesse momento, elas relaxaram justamente também pelo excesso da não qualificação dessa informação, né? A gente também precisa ter muito cuidado, eu acho que na hora, principalmente, do que a gente está repassando para esses nossos trabalhadores. Mas eu queria, Valéria, que tu falasse um pouquinho, até pela experiência que tu tem dentro de uma Klabin, como que vocês estão tratando para garantir a segurança desses trabalhadores olhando o vírus especificamente, né? Eu acho que o objetivo aqui do núcleo e desse nosso bate-papo, eu falei que é um happy hour, é a gente trocar realmente, para que todas as pessoas que estejam aqui, eu acho que a maior angústia é de que forma que a gente garante a segurança dessas pessoas que estão na ativa hoje, né? Eu acho que grande parte de quem está aqui ou trabalhou uma parte em home office, ou está fazendo rodízio,
A gente sabe que eu acho que a partir da semana que vem, como foram liberadas as atividades industriais essa semana, a partir da semana que vem a gente vai ter o retorno quase que na totalidade, né? E como que nós, Valéria, como que você, como médica, tem trabalhado essa orientação, quais são as prioridades, de que forma que tem se organizado para a gente garantir a segurança desse nosso pessoal? Ok. Como em toda empresa, essa ideia deve partir primeiramente da nossa cúpula. Então, quando eu tenho dentro de uma empresa alguém que entende a importância disso, essa cadeia vai acontecer aonde a gente precisa chegar. Primeiramente, assim, o que a gente tem feito, tem sido a nossa experiência, não só aqui, mas em termos da companhia toda. Primeira coisa, assim, nós temos que orientar. A orientação é como você diz assim, os meios de comunicação estão aí, nós não aguentamos mais mesmo ouvir, eu tenho trabalhado só em sites médicos da Organização Mundial de Saúde, porque assim, se tu vai dentro de uma televisão, tu enlouquece assim, antes de começar uma tratativa correta. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a orientação. Então, assim, e essa orientação tem que ser cobrada também, porque não adianta eu orientar e daqui a pouco eu olho e está todo mundo aglomerado e ninguém diz nada no café, por exemplo, tá? Então, assim, algumas coisas devem, sim, ser levadas em consideração. A gente precisa aproveitar banner, cartazes, quem tem acesso à intranet, tá? Para que as pessoas saibam quais são os principais cuidados. Diante disso que eu falei para vocês, que não é uma doença única e exclusivamente respiratória, mas é a porta de entrada. Então, vamos falar o que a gente pode fazer enquanto empresa. Primeira coisa a fazer isso, nós temos usado os termômetros, tá? Os termômetros, e assim, o que se faz? Toda entrada de turno, são verificados a temperatura, acima de 37,8, essa pessoa não entra para o trabalho. Se ela tiver qualquer sintomatologia, ou seja, quadro de resfriado, enfim, vamos pegar, porque é aquilo que a gente pode trabalhar, que é a questão respiratória. Eu não posso trabalhar e dizer assim, olha, eu estou achando, Kátia, que você está com cara de quem está com AVC. Está fazendo um AVC. Não tenho como fazer isso, eu não tenho subsídio. Vamos trabalhar naquilo que a gente pode fazer. Então, assim, o que é a orientação? Eu tenho atendido muita empresa, assim, colaborador, e as pessoas me perguntam exatamente isso. Olha, eu estou com resfriado, mas o que aconteceu? O que teve de diferente na tua vida? Então, tem que ter um serviço, e nós estamos trabalhando isso, e eu me coloco à disposição, a Kátia já passou isso para as empresas, de sempre fazer essa orientação. Nós temos outros locais, temos o Tito Bianchini, que tem feito essa orientação, mas às vezes está lá na porta da empresa, a pessoa está entrando. Como é que nós vamos fazer? Como que a gente vai direcionar? Não deixar entrar, tá? Até que a gente saiba o que exatamente está acontecendo. Pode ser, nós estamos isso que nós estamos aqui, um clima típico para essa época do ano. Está calor, tá? Então, não é uma coisa normal para esse tempo, uma temperatura tão alta. Então, nós temos que fazer o quê? Barreiras, nós precisamos selar esses nossos trabalhadores. Então, com a informação, eu acho que o termômetro é uma coisa barata, dá para fazer, gente, tá? É o termômetro que a gente mede a temperatura na testa, ou pelo braço, enfim, tá? Quando iniciou a pandemia, nós tivemos muita dificuldade de comprar esses termômetros, tá? Foi feito um trabalho aí bem importante para a gente conseguimos comprar. Eu acho que a farmácia do SESI já está também fornecendo, para quem ainda não tem. É uma barreira, é uma maneira de fazer a barreira. Nós temos que disponibilizar locais para que se lave as mãos. Os dispensers de álcool gel são muito importantes. Cuidar, assim, para que as pessoas, por exemplo, as mesas, pelo menos 2 metros, tá? A gente precisa afastar. Eu sei que eu vou dizer um monte de coisa que vocês vão chegar na realidade, vão dizer, puxa vida, seria o ideal. Mas, assim, o que se preconiza como barreira? Pelo menos 1,5 metro. Uso de máscara deve ser disponibilizado para os nossos funcionários. A orientação não só do uso da máscara, mas os cuidados que a máscara tem que ter. Porque a gente vê, assim, eu sei, porque eu
estou dentro do grupo de crônico, trabalho em home office hoje, e eu sei quando saio de máscara, o quanto é difícil ficar de máscara. É chato, gente, é ruim, é quente, ainda mais nesse calor, assim, é ruim, e a gente nós somos muito, sou muito de tocar, de abraçar, de estar beijando, de estar conversando, e como isso é difícil. Então, nós temos que quebrar isso, ensinando, mostrando, olha, hoje não dá, não vamos fazer isso, lave bem as mãos, cuidado para chegar em casa, são maneiras, são coisas que a gente pode dizer de uma maneira muito simples. É difícil de fazer mudança, é muito difícil. Até para nós, quando a gente vê, a gente está colocando a mão na frente da máscara. Opa, não posso fazer, não posso colocar. Mas é uma coisa porque para nós também é tudo muito novo. Mas nós temos que bater nessa tecla, falar, explicar e principalmente ter as condições para que essas pessoas realmente possam... Porque se algum colaborador disser, olha, eu não vou trabalhar porque aqui eu não tenho condição, ele está certo, gente. Tá? Então, nós temos que colocar água, sabão, dispensa de álcool gel, a higienização dos locais é muito importante, tá? Que deve ser feita com álcool ou com hipoclorito diluído hipoclorito de sódio a 0,2%. A gente vai conseguir também fazer uma boa higienização. E aí, quem que vai fazer essa higienização? Muitas vezes seremos nós mesmos, não temos gente para fazer isso. Né? As empresas, às vezes, têm uma pessoa da limpeza. Então, começou um tempo diferente, um tempo onde todos nós teremos que arregaçar as mangas e fazer algo para quê? Não só para que nós não nos contaminemos, mas também olhando para o outro, dizendo que, olha, eu preciso cuidar de você, é o cuidado ativo, né? É o cuidado de... Tem alguns layouts dentro das empresas que vai ficar praticamente impossível. E aí, como é que faz? Aí a gente vai ter que organizar de uma maneira diferente. Fazer rodízio, fazer... remanejar, como é que é? Nós estamos fazendo a NSESI, Kátia. Vai um pessoal... rodízio. Escala, né? Rodízio, escala. Escalas, para que as pessoas não fiquem tão próximas. Por exemplo, no SESI, tá? Nós estamos voltando com o nosso atendimento parcial, aquilo que o governo nos permite. Então, exames admissionais, exames periódicos, não ainda, exames demissionais, desde que a pessoa tenha passado por um médico 180 dias antes, tá? E a audiometria e o cuidado da audiometria, por exemplo, assim, nós estamos lá, mudamos a cabine para que ela possa ser higienizada. Então, foi tirado aquela espuma, tá? E foi colocado não foi tirada a espuma, foi colocada uma superfície ali para que possa ser higienizado depois de cada pessoa. A gente está cuidando o quê? O distanciamento. Então, a gente está tentando fazer aquilo que eu acho que todas as empresas precisam fazer para a gente fazer o quê? Proteger o máximo que se puder. É fácil de fazer isso? Não, é muito fácil de falar, mas não é fácil de fazer, a gente sabe por nós dentro da nossa casa. Mas a gente precisa, assim, eu acho que esse é o pontapé inicial, assim, nesse retorno aí. Eu acho é necessário, muito necessário, essa questão econômica aí, a gente sabe que isso vai virar um caos. Tem muitos colegas nossos aí que vão perder seus empregos, tá? A gente vai passar por uma dificuldade muito grande aí dentro não só em termos de Brasil, que já previa um PIB aí de mais ou menos 2%, hoje está beirando a zero aí, então nós vamos passar por uma situação econômica gravíssima, e a gente sabe que a economia é que move tudo, inclusive a saúde. O SUS vai ter que, depois dessa pandemia, não pode ser o mesmo, vai haver um redirecionamento, vai ter um olhar diferenciado, se os nossos colegas políticos permitirem, não é mesmo? Então, acho que é isso aí, assim, bater nessa tecla dentro da realidade de cada empresa. O que a empresa tem? Às vezes nós temos empresas, nós mesmos, temos empresas muito pequenas, mas a gente vale sim a pena ir lá, mostrar, ajudar, trazer alguma coisa, uma informação a mais, colocar, sei lá, gerenciar, ajudar a gerenciar essa questão enquanto pandemia, que é assim, ó, como eu falei, nós estamos hoje em 29 de abril, nós temos um longo tempo, nós ainda não alcançamos o pico da doença. Acredita-se que seja o ápice lá em setembro, que ela comece a baixar essa curva.
tá? E aí a gente não sabe, nós vamos juntos aqui, talvez a gente vá conversar outras vezes, e já teremos outras, olha, aquilo que se imaginava uma vez já não é mais, já temos uma outra ideia, já aconteceu outras coisas diferentes, descobrimos outras coisas. Vocês sabem que a questão de vacina não é uma coisa de sair hoje e amanhã a gente está aplicando, nós corremos um risco muito grande de matarmos grande parte da população. Uma vacina mal feita, nós corremos um risco gigantesco aí. E também as questões de medicamentos, há grandes especulações, dentro de situações como essa, existem tantos interesses, né, que não é as vidas, que a gente sabe. Então, tem um monte de o que pode usar, o que não pode usar, o que dá, o que não dá para usar. Essas questões das subnotificações, nós temos visto isso demais. As pessoas não existe os testes que são o PCR, que é o melhor, está muito caro, é inacessível, assim, para grande parte da população. Então, o que nós temos que fazer é tratar não só as pessoas como suspeitas e também as pessoas que estiverem, então, próximas, né? Também tratar como suspeitos, ficar ali de 7 a 14 dias, tá? A quarentena a gente trata com 14 dias, mas, por exemplo, assim, nós dentro da Klabin, da companhia toda, nós temos a gente vai fazendo o acompanhamento, isso eu acho que é uma dica interessante aí, Kátia, que eu tenho feito também, tenho falado com algumas empresas. O que a gente vai fazer? Pode ficar 7 a 14 dias, a gente vai avaliar essas pessoas, porque o que acontece? Às vezes, a pessoa teve um contactante, tá? Um suspeito, vou dar um exemplo que me aconteceu ainda, acho que foi ontem. Uma pessoa teve que ir para São Paulo, e teve que ir para o Recife, e fez conexão em São Paulo. 2 áreas endêmicas. O que nós temos que fazer com essa pessoa? Tá? Primeiramente, entender por que há necessidade de sair. Então, assim, era uma situação que é férias, mas eu acho que tem que usar o bom senso aí, mas é uma situação de férias, e teve, o que tem que fazer? No mínimo 7 dias a gente tem que acompanhar essa pessoa, tá? Viagens, gente, nós aí dentro de empresas que muitas vezes precisamos viajar, em extrema necessidade. Hoje nós temos esse acesso aí, ó, nós podemos estar conversando, trabalhando com toda essa tecnologia que nós temos, então evitar o máximo possível. Nós vamos pegar muito 171, tá? Eu já pego assim que, olha, é impressionante. E aí, o que fazer? Tem empresas que me perguntam, e aí, o que a senhora acha que tem que fazer? Eu acho que aquele caráter duvidoso deve ser, sabe, tratado como deve ser tratado. Eu acho que a gente precisa de gente para trabalhar conosco, gente que queira realmente vestir a camisa, porque a pessoa interessada, ela mesma vai dizer assim, olha, eu acho que eu já posso voltar. A gente é que vai limitar, vai dizer, não, você ainda não passou pelo menos 7 dias para que eu possa te avaliar se você não vai ter nenhuma sintomatologia. Fora isso, eu acho que a gente tem que ter aí outra tratativa de RH, mas a gente precisa trabalhar com gente que realmente queira, que entenda o quanto nós precisamos dos trabalhadores, e o quanto eles têm que fazer a parte também para que a gente consiga vencer isso aí. Porque a indústria não parou, ela pode ter segurado um pouco, algumas coisas se seguraram, mas ela não parou, né? Muita gente trabalhando, e a gente vai precisar de todo mundo, e aí a nossa parte, enquanto empresa, é fazer com que realmente aí sigam as orientações e os cuidados ativos, né? Tá bom esse chimarrão. Ótimo! Oi, gente, podem perguntar. Eu tenho mais perguntas, mas eu vou deixar o pessoal interagir também, né, Valéria? Sim. Suas ordens. O pessoal está tímido, Valéria. Acho que nós falamos demais. Eu falo muito, mas esse é um problema de mulher, né? Valéria, nós tivemos logo que entrou, então, né, nós entramos em home office, saiu a portaria do próprio governador, na mesma semana, na sequência, na semana seguinte,
acho que foi 22 de março, saiu o decreto 927, que flexibiliza aí todas as questões relacionadas à legislação de saúde e segurança, né? Isso. Depois saiu uma correção, então, assim, dizendo que neste período, até o final do ano, né, até dezembro de 2020, existe uma flexibilização ao cumprimento de algumas questões que até então sempre foram obrigatórias, a exemplo do exame admissional, né? E aí eu te pergunto agora, Kátia, independente de núcleo, né? Qual é o risco que essa empresa está correndo, né, em não fazer esse exame admissional, por exemplo? Né? A gente sabe que, ok, neste momento a empresa pode contratar sem fazer um exame admissional, mas levando em consideração todo o histórico que a gente tem, né, todo o critério que é feito no exame admissional para que realmente esse trabalhador entre em condições de desenvolver suas habilidades, né, para a função. A gente não vai criar um passivo nesse período aí, pensando em riscos, tanto para a empresa quanto para o próprio trabalhador? Com certeza. A gente usa um termo aí, né, que dá um tiro no pé. Eu acho que é por aí. Nós precisamos fazer o exame admissional, ele é de total importância. Nós precisamos fazer o exame admissional. Nós temos esse viés aí, mas eu acho que o exame admissional, ele é, assim como uma anamnese bem feita, para a gente entender quem é esse funcionário, se ele tem condições de estar naquela vaga. Eu acho muito arriscado. Eu acho essa questão aí, principalmente do exame admissional, muito arriscado. Não devemos não fazê-lo. Eu acho que o exame admissional, ele é muito importante e está dentro do nosso rol aí de prioridades. A gente vai abrir um leque muito grande para passivo, sim. Eu acho que é importante, né, Valéria, a gente trazer o exemplo do exame, os próprios treinamentos, porque a gente sabe que nesse momento, a própria Valéria citou anteriormente, todos nós seremos impactados, né, automaticamente, se tem uma diminuição aí dos postos de trabalho, né, as empresas automaticamente tem uma redução aí de receita, por consequência, toda a cadeia ela é impactada, inclusive os prestadores de serviços, né, a gente sabe, nesse momento, que a prioridade do governo a flexibilização do governo foi em manter os empregos, né, flexibilizando essa questão. Mas a gente sabe que aí entrou a questão dos treinamentos, dos próprios laudos de segurança, né, o próprio PPRA, o próprio PCMSO, mas é importante, eu acho que, assim, lembrando, né, gente, o papel do núcleo de saúde e segurança sempre é a gente trazer a discussão para que nós, enquanto profissionais de saúde e segurança, possamos nos posicionar, né, diante de algum questionamento, seja através dos nossos parceiros, dos nossos clientes, ou, né, de outros profissionais, e nesse momento é importante que a gente tenha um senso crítico, né, eu acho que desenvolvido principalmente para que todos possam se posicionar frente a uma situação como essa. Ok, ele está flexibilizado, isso a gente sabe, é o que está descrito na portaria, mas se as empresas puderem fazer, pelo menos o admissional nesse momento, acho que é importante a gente diminui a questão do passivo. O que é importante, acho que a Michele perguntou aqui, deixa eu ver aqui, Michele. Ok, pode ser um risco para ele e para a empresa sem os exames. Exatamente, claro, sem exame complementar, eu acho que, se eu não estou equivocada, Valéria, o único exame que ele está, nesse momento que ele está suspenso, é a espirometria, né? Sim, a espirometria. Os demais, eles permanecem, né? Permanece. A questão da obrigatoriedade, é isso. Então, os demais, o ideal é que seja feito, né? E talvez isso vai mudar também, porque a espirometria é um exame para ver a capacidade pulmonar, pode ser que daqui a uns dias a gente já não tenha mais, tem uma mudança, né, um nuance diferente na questão aí do pulmão. Então, a gente não sabe, todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa aí nova. E a orientação é hoje, né, Valéria? Hoje, amanhã já nós não sabemos. Amanhã não sei, amanhã vai complicar. Ok. E, Valéria, em relação à questão da máscara, né, eu acho que a máscara se tornou algo comum, né, eu vou fazer atividade presencial, então a gente acaba verificando que realmente a população está usando, né, de uma forma
em massa, isso é bem importante. Eu acho que pela primeira vez a gente vê a população diante dessa pandemia adotando hábitos de segurança. Isso, talvez eles nem entendam muito bem ainda o porquê, mas já estão adotando, né? E, de fato, tu considera, Valéria, que esse uso da máscara, levando em consideração esse dado que tu trouxe, que a gente vai ter o pico da pandemia em setembro, eu acredito que vacina a gente não vai ter num curto prazo, porque está em teste, até, né, a gente sabe que a vacina não é tão simples, né? E aí depois vem a questão de custo, como que isso vai se desdobrar, e são outras questões econômicas. Mas tu acredita que isso vai estender por um bom tempo, essa utilização aí de máscaras, aí não falando no ambiente de trabalho, mas falando no nosso ambiente social, né? Acredita que isso realmente vai se tornar um hábito pelas pessoas, pela sociedade em geral? Precisa se tornar um hábito, Kate, precisa. Sabe que na China, com as doenças que já tiveram, as pandemias que já tiveram, tu pode ver que nos países asiáticos é comum nós olharmos e vermos as pessoas com máscara, e eles nem estão em pandemia nenhum, mas tem o hábito, isso é bem interessante, que eles já têm o hábito de usar, provavelmente nós não aqui, de ficarmos depois, mas eu creio que é um hábito, que é uma necessidade, precisa ser utilizada, sim. Mas mais do que utilizada, a gente precisa orientar como a higienização dessa máscara, a importância dessa máscara, e assim, ó, quando que se tem que usar a máscara? Porque daqui a pouco tu está usando a máscara em situações que não há uma real necessidade, né? Mas ela é importante, veio para ficar e precisa... Só que não adianta tu usar a máscara aí uma semana, não lavar, não ter os cuidados de higiene, é pior ainda, né? O risco ainda é maior. Tem que ter, então, é isso que a gente precisa fazer, Kátia, essa orientação aí, bater nessa tecla de como orientar, porque acho que é por aí. Olha aí a nossa engenheira aí falando, Ariane, que diz que seja importante a orientação em relação ao descarte correto das máscaras. Ô, Ari, quer falar um pouquinho? Tu tá com o microfone aí ou não? Acho que era sim, Kátia. Ai, tudo oi, bem? Ari, bem-vinda. Eu estou com o microfone, eu tirei a câmera por causa da minha internet, que hoje ela não está 100%, daí eu pensei, câmera e microfone tudo junto fica complicado. Mas minha parceirinha aqui. É isso aí, ó, isso é importante. Ô, Ari, isso fala para a gente um pouquinho, acho que dessa destinação, ela também é bem importante, né? Afinal, a gente está falando de uma cadeia. Isso, né? Porque senão a gente acaba tentando resolver um problema e criando outro, né? Porque o descarte correto, ele é bem importante, né? Eu acho que, claro, dentro das empresas, principalmente as grandes empresas, né? A própria política de gestão de resíduos já deve englobar, né? Até o descarte desse tipo de material. Mas a gente, como população, né, como civil, acaba descartando a máscara no lixo comum, misturado com os demais resíduos, né? E a gente sabe que todo o nosso material, todo o nosso resíduo vai para o aterro sanitário, né? Mas como esse acaba sendo um resíduo que se torna biológico, né? Que tem contaminação biológica, porque por mais que você não esteja contaminado com a Covid, né? Você está usando a máscara no teu rosto, então vai ter os teus fluidos, enfim, né? Ali no material. Então, o descarte, né? De repente, das máscaras separado, né? Do lixo comum, assim, é muito importante, né? Porque vai para o mesmo lugar, vai, mas é uma coisa que você não vai porque, infelizmente, a gente não está preparado para ir para um lugar mais correto, né? Mas eu acho que a gente tem que orientar as pessoas em relação a isso também, né? Porque a gente só se cuidando, a gente acaba gerando outro problema enorme, né? Que é esse descarte incorreto das máscaras. E eu também acho bem importante, que são coisas que eu tenho reparado, assim, porque desde que começou essa pandemia, claro que é um problema extremamente preocupante, né? Mas eu acredito que a gente acaba convivendo aí com 90% da população
que vê notícias da TV aberta e acaba se apavorando, né? Então, às vezes, tu sai na rua, as pessoas te olham como se você fosse um alienígena, né? É impressionante, né? As pessoas ficam te olhando assim, e eu acho que não é por aí, né? Eu acho que, claro, a gente tem que se cuidar, é óbvio, temos que tomar os cuidados necessários, mas a vida, ela tem que seguir pelo menos um ritmo em que a gente não se estranhe tanto assim como pessoa, né? Eu acho que essa pandemia, ela abriu um leque muito bacana para a gente estar conversando mais e discutindo mais sobre inúmeros pontos, né? A gente fica se falando assim pelas reuniões via internet, eu acho bacana isso, que é coisas que às vezes a gente não ia fazer, né? Não estaria fazendo, né? Estamos falando de temas muito interessantes e de inúmeros temas, mas eu acho que vale a gente, como a Valéria falou ali, né? Buscar informações realmente de locais corretos e estar passando essas informações de maneira correta, disseminando isso de forma correta, não gerando pânico, porque não é esse o objetivo, né? A gente meio que interiormente a gente já está em pânico, né? Então é bacana a gente não levar isso, né? Mas enfim, é o meu ponto de vista, né? A gente tem que se cuidar, é um problema aí que a gente não sabe como resolver, todo dia é um dia novo, né? Eu acho que essa questão que eu levantei do descarte correto, ela é mega importante, né? Acho que a gente tem que se atentar para isso também. Muito obrigada. O Ari, até quem fez uma sugestão aqui foi o André, que é nosso colega lá do Senai. Ele poderia ver a possibilidade de descartar nos postos de saúde, talvez, Nossa. olhando pela realidade das nossas empresas, que talvez utilizem as descartáveis. Acho que pode ser uma sugestão, né? Porque daí eles têm a destinação correta, né? Eu acho que cada bairro já tem o seu posto. Acho que o André, obrigada, tá? Bem bacana. Eu acho que são sugestões simples e que podem sim ser adotadas, né? Show de bola. Se a gente tiver pontos de coleta, melhor ainda, né? Porque a gente orienta a população e fala, ó, descarta a tua máscara lá, né? Não dá mais para usar, descarta lá. Bem bacana. Nossa, excelente ideia mesmo. Ok, ô André, eu vou fazer um contato, ou de repente tu podia ver com a Andréia se existe essa possibilidade, porque daí a gente podia fazer, inclusive, um postzinho para disponibilizar via núcleo, a gente pensa em algo nesse sentido, tá? Ari, eu acho bem importante a tua colocação, e isso a gente também sempre tem tratado no núcleo, a questão da qualificação das informações que nós, enquanto profissionais da área, trocamos, né? Eu, desde o início da pandemia, assim como todos, acredito que nos primeiros 15 dias eu me senti muito ansiosa, mas eu vi uma entrevista esse final de semana do Pondé, um filósofo, que ele disse que quem não sente ansioso nesse momento é porque não possui nenhum tipo de sentimento, né? Não. Não tem como, né? Mas, assim, passou aquele momento, acho que, assim, muito novo, insegurança, né? Então, hoje eu acho, Ari, né, de fato eu concordo, que nós, enquanto profissionais de segurança, temos que buscar o conhecimento, né, para que a gente possa, de fato, se posicionar como profissional da área da saúde. Quem me conhece há um bom tempo sabe da minha busca em dizer, nós temos que nos posicionarmos enquanto profissionais da área da saúde, né? Vocês acompanharam há 20 dias, um mês atrás, o movimento do Mandetta para que os profissionais da área da saúde se cadastrassem para trabalhar futuramente, se necessário, no combate à pandemia. Eu ouvi um caos dos profissionais, porque eu não vou me cadastrar, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu disse, gente, os profissionais da área não fizeram uma opção para atuar na área da saúde? Então, são nesses momentos que nós temos que nos colocarmos enquanto profissionais da área da saúde. Se nós queremos ser respeitados enquanto profissionais da saúde, aí quando a Valéria diz que após pandemia, provavelmente a gente vai ter uma ressignificação dessa rede desses profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, a gente está vendo que isso está sendo criado, concordo plenamente, mas para isso acontecer, a gente tem que se posicionar enquanto profissionais, né? E eu acho que isso a gente só consegue se realmente a gente tiver conhecimento para e segurança para se colocar enquanto, né? Não é jogar informação de qualquer forma, ou uma informação que ela é desqualificada, não é isso que o que está dando no jornal não é verdade, mas nós temos que buscar fontes que sejam reais, né, que sejam qualificadas.
A gente sabe que o número ele é subnotificado. E aí, Valéria, eu tenho ainda só uma questão que eu sei que o nosso tempo daqui a pouquinho, eu acho que talvez, não sei se tu pode colocar para a gente, mas talvez o pessoal tenha dúvida da diferença do teste rápido e do PCR. Bem rapidinho, por quê, gente? Está começando um movimento, inclusive, para esses testes rápidos serem vendidos em farmácias, foi aprovada a portaria ontem. Então, assim, é importante, quando a Valéria diz, ainda está muito caro, é porque os laboratórios já estão fazendo os testes, mas aí nós temos 2 testes diferentes. Um é o teste rápido, que provavelmente vai ser vendido em farmácia, e o PCR. Valéria, só explica para o pessoal um pouquinho essa diferenciação, pessoal. Daí, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que também é importante, de uma forma bem prática, Valéria, né? Mas só para que o pessoal realmente saiba, quando eles falam em teste rápido, em PCR, o que é um e o outro, por favor. Tá. O PCR, ele vai nos levar, vai nos direcionar para um positivo, teve corona, é o teste que se deve fazer. E o teste rápido é um teste, como eu já falei, que assim vai ser disponibilizado para ser feito nas farmácias, deve ser feito, coletado por farmacêuticos, tá? Outra coisa, esses farmacêuticos precisam passar por uma reciclagem, e 70% do teste rápido apresentam um falso negativo. Então, na minha opinião, como médica, eu acho que nós vamos fazer mais confusão, mais pessoas infectadas e achando que não estão infectadas, porque o valor é muito alto. Olha que 70% de um exame falso negativo é um caos, gente. É uma coisa muito complicada. E daí, na prática, né, Valéria, o teste rápido, gente, ele funciona como se fosse o teste de gravidez vendido em farmácia, né? É aquele estoque e ele vai dizer se está positivo ou negativo. Na verdade, é isso, né, Valéria? Isso, e o PCR... com altíssimo... né, probabilidade de erro. Uhum. E o PCR daí é o que é feito pela nasofaringe, é isso, né? Pela coleta que se tira da secreção, ele é muito mais fidedigno. Só que pode demorar até 10 dias para o resultado. Isso. Então... mas eu ainda acho que dentro desse panorama aí, o teste rápido é um perigo. Porque eu vou sair, vou estar um negativo, eu sou portadora do vírus, vou visitar meus avós, os meus tios, vou abraçar, vou beijar, porque estou livre. Mas assim, isso tem que ser conscientizado a população de 70%. Gente, é um índice para exame altíssimo. Altíssimo. E assim, quando tu falava ali de nós como profissionais da saúde, vestir a camisa, nós precisamos de um governo sério, alguém que nos coloque também, que cuide também da nossa saúde, né, Catita? Porque a gente, na guerra, sem nenhuma arma, nós estamos vendo profissionais da saúde, aí são os maiores, né, olha as mortes todas. Nós fizemos um juramento, sim, fizemos tudo isso, mas assim, nós precisamos de um país com política séria, para que a gente realmente tenha equipamento que nos protejam de uma virulência tão alta como é do Covid, né? Valéria, eu acho que isso aqui é questão de... talvez eu tenha me colocado de forma equivocada. De forma alguma, né, gente? Eu acho que, assim, nós temos que garantir a nossa segurança enquanto profissionais da área. Claro que nós temos o privilégio, Valéria, do nosso posicionamento é diferente de um profissional que está dentro de uma linha de frente, por exemplo. Né? Eu não sei se eu trabalharia sem o equipamento de segurança necessário, como a gente está vendo eles tendo que utilizar sacos de lixo, né? Um abuso. Isso é outra situação que vai mudar pós-pandemia. Eu creio que, assim, os profissionais, os que ficarem vivos, vão se posicionar de uma maneira muito diferente. Olha, nós precisamos ter condições mínimas, básicas, para trabalhar. Queremos, sim, a gente não foge da raia. Eu gostaria de estar lá na linha de frente. Infelizmente, nesse momento eu não posso, mas eu não fugiria, mas eu queria, sim, estar de uma maneira assim, porque é muito cruel o que está acontecendo com os profissionais de saúde. Com certeza. Gente, mais alguma dúvida? Deixa eu ver se mais alguém escreveu ali pelo chat. A Thaís
Doutora Valéria, é verídica a informação de que algumas pessoas podem contrair o vírus e não apresentar nenhum sintoma? 80%, Thaís, da população. Ô, Valéria, então essa é a minha dúvida que eu tenho. Essas pessoas assintomáticas, elas não vão estar passando o vírus para outras pessoas dentro de uma fábrica sem estar sabendo que tem os sintomas? Não. Não, e aí me contaram que a primeira é uma tal de Michele Carnaval. Sabe por quê? Não sei se você viu Uma sobre que os Estados tem Unidos. Ô, Valéria, tu viu o Trump nos Estados Unidos falando que tem algumas classificações para dizer se tem os sintomas, tipo tosse, febre, né, aquelas coisas. Ele já puxou umas 8. Ele puxou umas 8 agora nova, que tipo assim, até calafrio pode você estar tendo coronavirus, a pessoa está tendo calafrio. Tu imagina, Mi, que 80% da população é assintomática, então, quem der uma espirrada pode estar com um alto grau de contaminação. Gente, nós não temos onde correr. Nós temos que nos cuidar e, assim, ó, temos uma boa alimentação e estarmos na mão de Deus, porque a gente tem que cuidar. Mas diante desse panorama, 80% das pessoas podem estar contaminadas assintomáticas, então, complexo. Doutora, elas estão assintomáticas, mas elas são transmissoras. É isso, né? São. Assim é como a gente, estudando um pouco da história aí das pandemias, né? Olha o HIV, por exemplo, né? Aquela história, nós estamos na mesma coisa. Quem olha alguém bem bonitinho, bem arrumadinho, não sabe que aquela pessoa tem um alto grau de virulência e ela está espalhando, ela não vai estar com... E a situação é a mesma, tá? Salvo que algumas pessoas vão apresentar sintomas, outras não. Uns vão morrer, vão ter gravidades, outras não. E qual é a idade? Não existe mais idade. A única coisa que eu comentei com vocês no início, a idade, assim, as crianças até 9 anos, elas são muito mais, elas são assintomáticas, por isso é o perigo de voltar à escola, mas elas não apresentam a doença, não fazem a doença. E assim 80% da população aí assintomática, transmitindo e sem ninguém saber. Olham para alguém, tu está espirrando? Não. Tu teve febre? Não. Teve algum sintoma? Não. Olha como a gente mudou essa história de só sintoma respiratório. Mia, respondendo para você também, a questão do calafrio. Não é só o calafrio. Tu pode não apresentar absolutamente nada. Tu pode ter apresentar no teu dedo do pé ali opa, começou a ficar pretinho, ficou dormente o meu pé, a falta de circulação, tive uma trombose, alguma coisa desse tipo, quando vai vir a Covid. Na realidade, se a gente for pensar, então, realmente, isso todo mundo tem que se cuidar, independente, né? Trabalhar a conscientização de se cuidar a si e aos outros, né? Porque quando eu me cuido, o outro. O problema é que daí eu não me cuido, eu não acredito que isso pode transmitir, aí o grande perigo. O perigo não está no outro, o perigo está na nossa consciência. E aí que é o nosso trabalho enquanto empresas também, trabalhar bem essa questão aí. Porque quando eu me cuido, eu vou cuidar o outro, gente. O problema é que as pessoas não se cuidam porque não acreditam, eu não sinto nada. Então, essa palavra, eu não estou sentindo nada. Eu não devo ter, porque eu não sinto nada. Mas eu posso, sim, ser um portador assintomático. E eu vou estar passando para outro. Pode ser inevitável, né? Por isso que 70% aí da população vai ter a doença, uns assintomáticos, outros não, para que a gente comece a redução do pico da doença. Gente, temos 4 minutinhos. Alguém tem alguma consideração? Josi? Doutora, Oi, meu filho. eu tenho percebido algumas... assim, a gente tem trabalhado muito com os núcleos e com a ACIL, e eu tenho percebido que as pessoas não estão levando tão a sério o assunto devido à baixa nos índices de contagem do vírus, né? Aí eles postam lá, não tem ninguém internado, e não tem, né, que a gente sabe. Poucas pessoas pegaram fora, aí então não está
o contágio comunitário tão alto, isso é um pouco preocupante, né? Totalmente, Júcia, é isso que a gente está falando, assim, ó. Porque daí, quando eu vejo, ninguém internado, não morreu ninguém, pronto, eu já faço um afrouxamento dessas questões. E aí que está a grande dificuldade. Nós não vamos falar do outro, vamos falar de nós. Eu vou falar por mim. Então, assim, ó, eu estou ótima. Se tu vir aqui, eu vou estar tinindo de boa. Mas eu tenho que entender que isso não me traz nenhuma... Eu posso, sim, ser portadora, porque eu, eventualmente, preciso ir no mercado, eu vou na farmácia, eu tenho caminhado à noite. Então, assim, ó, quem que me garante? Mas eu não estou sentindo nada, mas eu tenho que entender que eu posso ser... Quando a gente não tem nada, é mais ou menos a situação assim, ó. Quando tu vai no médico e tu não fez nada que o médico te recomendou, e você não melhorou, você vai pôr a culpa em mim. Eu não vou mais lá no médico fulano. Por quê? Mas acontece que não é o outro, sou eu que tenho que me olhar, sou eu que tenho que fazer as recomendações. E o princípio é o mesmo dentro de qualquer... Eu tenho que me olhar e tenho que me cuidar para que eu possa cuidar. É o cuidado ativo, né, Josi? Eu acho que é bem importante, né, Valéria, essa tua colocação, porque cada vez mais o conceito, era isso que eu ia trazer, o conceito do cuidado ativo nunca esteve tão presente, né? Sim. Estou cuidando de mim, eu estou cuidando do próximo e, por consequência, eu estou cuidando de todos. Então, eu acho que é o momento mais comum a gente trabalhar essa questão do autocuidado. Nós estamos... Opa, Valéria, pode falar. Não, só para complementar, e a gente tem visto isso não só na questão de saúde, mas assim, a mobilização de um povo, de um país, né, que cuida do outro, que tenta cuidar, as pessoas se mobilizando para ajudar aquele que está desempregado, aquele que está necessitado. Então, assim, nós temos um país bom, só tínhamos que tirar os políticos, o resto era excelente. Tá fácil, né? Tá bem simples. É bem simples. Gente, mas para a gente encerrar, eu queria agradecer muito, eu acho que foi muito legal, quase foi pouco tempo, né? Eu não tinha dúvida que ia ser um bate-papo muito bacana, e a proposta do Happy Hour é isso, é um bate-papo mesmo, né? Não tem nada formal, é a gente brincar, é a gente compartilhar o que a gente sabe. Valéria, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade, a todos os colegas que estiveram conosco, pelas contribuições, e dizer que um bom marinheiro, ele não se constrói aí em mares calmos. Definitivamente não, né? E eu tenho certeza que nós vamos atravessar por essa tempestade mais fortalecidos. Eu tenho utilizado muito o verbo esperançar, né? Que é acreditar em dias melhores. Mas para acreditar em dias melhores, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, muito obrigada, vamos praticar o verbo esperançar. Eu acho que nós temos muitas vantagens, Valéria. Nós somos um povo solidário, né? Nós somos um povo amoroso, nós somos um povo que pensa muito no outro. Então, vamos fazer a nossa parte, que eu tenho certeza que tem alguém cuidando de nós também, né? Então, gente, muito obrigada mais uma vez. O nosso núcleo fica aberto, né? É uma ação que a gente preparou pensando bem nesse momento, mas e talvez a gente possa fazer outros. Foi o nosso primeiro virtual, né? Com exceção das nossas reuniões, mas fica o convite para os que não têm participado ou não participaram de nenhum evento, venham fazer parte do núcleo de saúde e segurança, que o objetivo é esse: é a gente compartilhar conhecimento, é a gente fortalecer a nossa rede de profissionais de saúde e segurança, e quem sabe a gente se posicionar e mostrar a força que nós temos enquanto área. Gente, meu abraço caloroso a cada um, muito obrigada. Eu vi que a Jússi participou conosco. Muito obrigada, né? Uma honra ter todos aqui, e é sempre muito bom mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada vocês também. Beijo, até. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Imagina, sempre a vocês. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau, Kátia. Se cuidem. Tchau, palavra de ordem. Beijo, tchau, tchau. Cuidado ativo, gente. Cuidado ativo. Gente, obrigada. Beijo, tchau.